armadilha da renda média. Preste bastante atenção nesse conceito. Trata-se de um dos principais desafios na atualidade da economia global, que é o país que conseguiu a condição de país emergente e tem dificuldades de ascender a uma condição de alta renda. De acordo com o Banco Mundial, em 1960, 101 países conseguiram atingir o patamar de renda média, mas em 2008, apenas 13 desses países conseguiram se elevar ao patamar de alta renda. Sobre isso, converso agora com o vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto, que fala diretamente de Washington, lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Otaviano? Tudo bem, prazer sempre estar aqui com você. Prazer é nosso. Otaviano, para a gente começar, como é que se caracteriza um país, a renda de um país? Como a gente diferencia um país de baixa renda, média e alta renda? Pelo nível da renda per capita, portanto, qual é a renda média dos habitantes do país? É claro que essa renda média pode ser um caso com uma dispersão muito grande, com um grau muito grande de concentração da renda. O ponto que você chamou a atenção é fundamental. Apenas um número limitado de países e países com características muito especiais. Um desses casos é um caso de um país pequeno, de 1 milhão de habitantes, com muita riqueza de recursos naturais, e outros 5 casos são de cidades e estados. Mas o que se observa é que a transição de níveis de renda baixa para a renda média segue, em geral, um processo comum, isso em todos os casos, pensa na América Latina, na Ásia, em todas as partes do mundo em que isso ocorreu, que é um processo de deslocamento de mão de obra de atividades pouco produtivas, de atividades de subsistência, para atividades manufatureiras ou de serviços que não exigem tantos requisitos de requalificação profissional e assim por diante, e que se pode utilizar tecnologia padronizada do exterior. O desafio para que um contingente grande da população do país se mova para ocupações de alta renda é que, a partir do esgotamento dessa transição, há que haver maior ocupação da população em atividades intensivas em tecnologia, em atividades que requerem um esforço inovativo, em atividades que requerem capital humano. E aí o desafio é sempre maior. Ok. E, Otaviano, atualmente, quais os países no mundo enfrentam a armadilha da renda média? Todos os países hoje classificados como emergentes. A preocupação com a transição para níveis mais altos de renda e as dificuldades é uma questão muito discutida na Ásia, discutida na China, mas não apenas na China, Indonésia, Tailândia, e pouco a pouco também a natureza diferente dos desafios para passar para o nível de renda elevado também começam a pegar na América Latina. Há uma preocupação geral de todas as economias que tiveram sucesso nessa transição de níveis baixos para níveis médios de renda. Ok. E como o país que atinge alta renda pode tornar isso sustentável? Recentemente a gente teve uma crise aguda financeira justamente desses países. Como o país emergente pode atingir um nível de alta renda, mas tornar isso sustentável? Países que hoje têm alta renda e que estão tendo dificuldades de sustentá-la são casos em que justamente os fundamentos sólidos de transição para alta renda não estavam lá inteiramente. É o caso dos países da periferia da Europa, que se beneficiaram de uma transição possibilitada pela integração na economia europeia, por uma redução, digamos assim, insustentável de taxas de juros e de oportunidades de aumento de salários sem uma correspondência em termos de produtividade. E, de certa maneira, a crise agora é um retorno aos fundamentos. Não quer dizer que essas economias vão regredir a estágios de renda média, mas o fato é que a experiência mostra como a transição para cima tem que estar fundamentada em aumentos de produtividade e em aquisição de capital humano por parte de uma parcela substancial da população.
E, E Otaviano, perdão, eu lhe interrompi. A situação do Brasil hoje, país emergente, que é renda média, o que ele precisa para atingir a alta renda? olha, o Brasil tem uma condição peculiar no seguinte sentido: nem todos os fatores de crescimento da transição de níveis baixos para níveis médios de renda foram inteiramente exauridos. Basta imaginar o seguinte: simplesmente a atualização, a renovação e a ampliação da infraestrutura básica é uma fonte potencial de crescimento no Brasil que não foi explorada. Da mesma maneira, uma qualificação melhor de uma parcela substancial da população que hoje ainda tem níveis de renda baixos, também é uma fonte potencial de crescimento para o país, ainda que isso vá tomar um pouco de tempo. Mas o fato de que há escassez de mão de obra qualificada em várias partes do sistema produtivo revela como o país tem a ganhar em termos de crescimento da renda de boa parte da população e, portanto, da renda média, simplesmente com essa qualificação na mão de obra. Agora, aquele processo fácil de crescimento simplesmente pela transição de gente do campo para a cidade e pela ocupação em atividades manufatureiras e serviços mais modernas, de certa maneira, deu o que tinha que dar enquanto processo massivo nos anos 60, 70. E infraestrutura aqui no Brasil, Otaviano? A infraestrutura, a transição para um patamar de renda alta, ou seja, com uma parcela muito grande da população sendo ocupada em atividades com as características que eu mencionei, vão supor não apenas a infraestrutura básica, a infraestrutura tradicional em dia, mas também um avanço mais rápido em direção à chamada infraestrutura avançada. A infraestrutura de telecomunicações que permita livre circulação de ideias e uma polinização da capacidade inovativa em atividades produtivas no país como um todo. Otaviano, a interferência do governo em alguns setores, como é que você vê isso? Olha, hoje em dia, o pêndulo hoje está certamente situado no meio. O futuro vai estar, já está sendo, em parcerias público-privadas. Por que digo isso? Toda e qualquer ação só terá sucesso se ela galvaniza o setor privado na direção que a política propõe. Não pode haver antagonismo e, ao mesmo tempo, tem que haver uma divisão clara de responsabilidades e riscos. Então, a intervenção em si não quer dizer que é boa ou que é ruim. Tudo depende da qualidade da intervenção. Se a qualidade da intervenção é tal que chama o setor privado a tomar riscos e a alavancar-se financeiramente e fazer os investimentos que são necessários. Elas têm sido de qualidade aqui no Brasil? Pode-se dizer que, é claro, como toda experiência similar no mundo, há um processo de tentativas e erros, né? Algumas coisas dão certo, outras coisas não dão. E o importante aí é se manter um processo de avaliação de políticas para compreender o que dá certo, o que não dá, e trocá-las. Esse processo de aprendizado é característico do nosso país. Ok, Otaviano, para a gente encerrar, uma falha dos países emergentes em conseguir atingir a alta renda pode implicar em consequências para a economia global? Como é que você vê isso? Sim, porque as economias avançadas, tradicionais locomotivas do crescimento global, elas estão, em geral, as principais áreas, se defrontando com uma crise crônica. A recuperação é tíbia, mesmo os bons sinais nos Estados Unidos não são suficientes para se afirmar que a economia americana saiu da crise, e muito menos Europa e Japão, e assim por diante. E como eu e um colega tínhamos desenvolvido num livro há alguns anos atrás, há 3 anos, o eixo de crescimento da economia global vem se deslocando e se tornando cada vez mais dependente do que se passa no mundo de desenvolvimento em geral, e particularmente aí o conjunto de economias de renda média. Então, dada a dependência do crescimento econômico mundial no futuro dessas economias de renda média,
O sucesso ou fracasso delas de transitarem para níveis mais elevados vai determinar em grande medida a economia global vai se acomodar por um longo tempo num crescimento baixo ou num crescimento mais alto. Okay. Otaviano Canuto, sempre bem-vindo aqui no site La Presse. Muito obrigada por essa entrevista. Okay. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.